Presidente, quero começar por cumprimentar o Sr. Provedor de Justiça e na pessoa do Sr. Provedor de Justiça, toda a equipa que o acompanha no trabalho da Provedoria. Queria igualmente agradecer-lhe esta exposição introdutória do relatório de 2012, que de facto consumiu uma boa parte das notas que eu tinha apontado, inclusivamente com questões mais concretas sobre as quais eu gostava de colocar algumas questões, como aquelas relacionadas com o Fundo de Garantia Salarial e com as questões do reembolso das contribuições indevidas da Segurança Social. Portanto, o Sr. Provedor acabou já por abordar praticamente a generalidade destas questões. Ainda assim gostava de colocar-lhe um conjunto de outras questões. E antes disso, gostava de começar por saudá-lo, não só pelo trabalho desempenhado. Não queria que isto soasse a um género de balanço final, mas queria de facto deixar uma saudação, em nome obviamente do Grupo Parlamentar do PCP, ao Sr. Provedor de Justiça, pela forma como desempenhou as suas funções e sobretudo pela forma determinada com que levou a cabo este mandato perante todas as adversidades e dificuldades que se colocavam e perante todos os obstáculos que se colocavam. E julgo que de facto essa determinação e essa coragem no exercício destas funções acaba por ser determinante para esta leitura pública que é feita hoje, eu julgo que com inteira justiça, em relação à importância da Provedoria de Justiça, do Provedor de Justiça e da intervenção do Provedor de Justiça em defesa dos direitos dos cidadãos e de facto e até reconhecendo-se no quadro eu diria político-constitucional, a relevância hoje, por maioria de razão, da Provedoria de Justiça e a sua importância. Eu julgo que o relatório de 2012 que o Sr. Provedor nos apresenta dá conta de facto disso mesmo. Dá conta de facto não só da relevância que os cidadãos reconhecem à Provedoria de Justiça e até pelo recurso que ao Provedor de Justiça os cidadãos hoje fazem, mas também naquilo que é a leitura mais aprofundada do relatório, aquilo que se consegue compreender também da eficácia da intervenção do Provedor de Justiça. E há um dado que eu registrei ao longo do relatório, que acaba por ser comum a diversas áreas e que tem que ver com uma intervenção de âmbito geral partindo de situações concretas. Há uma referência expressa a esta questão na página 64 a propósito das questões relacionadas com os direitos dos cidadãos em matéria de direitos dos contribuintes e de prestações sociais, nomeadamente o bono de família, o subsídio parental, um conjunto de questões que o Sr. Provedor já acabou por referir, mas eu julgo que esta referência à intervenção do Provedor de Justiça sobre questões de âmbito geral, que, partindo de questões concretas, acabam por denotar um problema mais geral e mais profundo, ao qual é preciso dar uma resposta que não seja só uma resposta à situação isolada, àquele caso concreto, mas uma resposta que seja uma resposta sistemática, digamos assim. Essa referência julgo que é muito significativa e é muito importante e, sobretudo, é importante a avaliação que no relatório se faz do impacto desta abordagem e desta intervenção mais sistemática do Provedor de Justiça e com as referências que o Sr. Provedor já fez, aliás, em relação ao bono de família e em relação ao subsídio parental, maternidade, que já foi aqui referido como exemplo da importância desta intervenção, e eu julgo que esse é de facto um aspecto muito importante, porque dá conta de facto de uma intervenção do Provedor de Justiça não só em representação do cidadão concreto que coloca a queixa ou faz a queixa ou a participação ao Provedor de Justiça, mas de uma forma mais abrangente, com uma visão global do funcionamento da administração e sobretudo das questões que se colocam de forma mais global a todos os cidadãos em resultado da atuação da administração e que acabam por ser eficazmente respondidas pelo Provedor de Justiça. Sr. Provedor, há uma questão que eu queria colocar também numa fase inicial, até porque ela tem sobretudo atualidade depois daquilo que aconteceu este fim de semana no Porto, com a detenção de 11 jovens da Juventude Comunista Portuguesa pela PSP quando pintavam um mural com uma mensagem de contestação ao Governo. Aliás, acabei de ter informação de que a previsão que havia de julgamento em processo sumário está neste momento afastada, portanto o julgamento foi conduzido para o processo comum.
E eu queria destacar sobretudo a atualidade da referência que no relatório do Provedor de Justiça se faz precisamente a estas questões da segurança interna. Na página 82 do relatório constata-se que há um balanço que é, em termos percentuais, ainda que o número de processos não seja muito significativo, a verdade é que o Sr. Provedor no relatório registra o facto de ter havido um aumento na ordem dos 160% dos processos relacionados com a segurança interna e que destes 70% foram abertos em resultado de queixas sobre a atuação das forças policiais. Não há, no entanto, há uma leitura que no relatório acaba por ser feita também desta circunstância resultar da situação social, do aumento da tensão social que pode conduzir ao aumento das queixas relativas à segurança interna e em especial à atuação policial. Portanto, é esta a apreciação que é feita no relatório. No entanto, não há no relatório uma informação mais aprofundada relativamente ao contexto desta intervenção do Provedor de Justiça e até ao seu resultado. E eu gostava de questionar o Sr. Provedor de Justiça relativamente a esta matéria, ou seja, nas questões que têm a ver nos processos que particularmente incidiram sobre questões relacionadas com a atuação policial, que tipo de intervenção foi solicitada pelos cidadãos ao Provedor de Justiça, de que forma é que o Provedor de Justiça deu correspondência a esses pedidos de intervenção e, de facto, qual foi a sequência que essa intervenção do Provedor de Justiça teve em relação a esta matéria. Porque, de facto, nós estamos hoje confrontados com uma situação que é uma situação social e política muito complexa. Este exemplo da detenção daqueles 11 jovens da JCP no Porto confirma, de facto, que há uma resposta, de alguma forma, coerciva àquilo que é a contestação política. E, portanto, com todas as preocupações que isso suscita e, sobretudo, associando esta circunstância àquilo que é a leitura que resulta do relatório e que é particularmente preocupante com este crescimento percentual muito significativo, que é um crescimento de 160%, ainda que o número total de processos não seja muito significativo, mas o crescimento percentual acaba por ser muito significativo e eu julgo que deve merecer uma avaliação mais aprofundada e de particular preocupação. O mesmo se pode dizer relativamente àquilo que ao longo do relatório vai sendo referido como alguma resistência à colaboração com o Provedor de Justiça, e eu destacava apenas duas referências que no relatório são feitas. Por um lado, há maior morosidade nas respostas dos gabinetes ministeriais, nomeadamente com referências concretas ao Ministério da Solidariedade e Segurança Social, ao Ministério das Finanças e ao Ministério da Defesa Nacional. Há, de facto, essa referência a páginas 63 do relatório. Há morosidade nas respostas às interpelações do Provedor de Justiça, em especial por parte do Ministério, para estes três ministérios, portanto, Segurança Social, Finanças e Ministério da Defesa Nacional, sendo que o Ministério da Solidariedade e Segurança Social e o Ministério da Defesa concentram, digamos assim, o bolo mais significativo da intervenção do Provedor de Justiça. E, portanto, gostava também de poder obter do Sr. Provedor de Justiça alguma leitura mais aprofundada, se puder fazê-la, relativamente a esta morosidade nas respostas às interpelações do Provedor de Justiça, sobretudo considerando aquilo que tem sido, julgo eu, e que resulta, aliás, da leitura não só do relatório de 2012, mas dos anteriores relatórios, aquilo que tem sido um esforço de afinação, digamos assim, dos procedimentos e da interação. Aliás, esta maior morosidade nas respostas por parte dos ministérios contrasta com aquilo que ao longo do relatório é registado também como maior rapidez e maior facilidade na articulação com os serviços técnicos dos vários ministérios. E, portanto, parece que há aqui uma maior morosidade por parte de quem terá responsabilidades políticas, enquanto do ponto de vista técnico o funcionamento e a relação vai-se de facto aproximando e vai-se de facto facilitando. Gostava que nos pudesse deixar também alguma avaliação sobre isso. E ainda nestas questões relacionadas com a dificuldade do relacionamento, o Sr. Provedor de Justiça já fez uma referência à
às respostas do Banco de Portugal relativamente à relação com os cidadãos e, em particular, nas matérias que têm a ver com as queixas a propósito das comissões bancárias, eu gostava de falar do Banco de Portugal numa outra dimensão que tem a ver com um parágrafo que eu julgo que é curiosa esta referência, e não conseguindo retirar dela o exato sentido das palavras, gostava de pedir esse esclarecimento. Na página 56 do relatório, no parágrafo antes daquele subcapítulo dos outros assuntos, diz o seguinte: o ano terminou com alguma expectativa em matéria de melhoria na qualidade da instrução dos processos em que é ouvido o Banco de Portugal, instituição que, embora com algumas reservas de base, vem afirmando a sua disponibilidade para colaborar com o Provedor de Justiça. E aquilo que me intriga, Sr. Provedor, é de facto o que é que significa estas reservas de base na colaboração por parte do Banco de Portugal em relação ao Provedor de Justiça. Porque eu julgo que esta caracterização que é feita da resposta do Banco de Portugal aos clientes das instituições bancárias, ela já até resulta de outros relatórios, da situação que anteriormente vinha sendo descrita. Esta consideração da existência de reservas de base na relação do Banco de Portugal com o Provedor de Justiça, eu pelo menos não encontrei nenhum paralelo. Tenho feito os relatórios nos últimos anos, não encontrei nenhum paralelo nos relatórios anteriores, e gostava de perceber exatamente que é que ela se constitui, porque julgo que, até se do ponto de vista legislativo puder haver alguma intervenção que elimine reservas de base no relacionamento do Banco de Portugal com o Provedor de Justiça, que eu julgo que só pode ser esse o caminho, julgo que seria muito útil podermos abordar essas questões. Para terminar, de facto, Sr. Provedor de Justiça, há na leitura deste relatório resulta de facto muito clara a importância da intervenção do Provedor de Justiça e, sobretudo, a incidência da intervenção do Provedor de Justiça naquilo que são, obviamente, questões que são sentidas de forma massiva pelos cidadãos. Aliás, o exemplo das 15 mil queixas recebidas a propósito dos cortes salariais, ou a intervenção a propósito da morosidade do Fundo de Garantia Salarial, que de facto é uma questão. No relatório não há nenhuma apreciação da situação em relação à morosidade do Fundo de Garantia Salarial. Nós, da informação que nos vai chegando ao grupo parlamentar, temos a ideia de que esta morosidade continua por resolver, esta morosidade do Fundo de Garantia Salarial continua por resolver, e que tem a ver com uma questão de indisponibilidade financeira do Fundo de Garantia Salarial, confrontado com o aumento exponencial das solicitações que têm vindo a ser feitas ao Fundo. Mas eu julgo que, sobretudo, estes indicadores relativamente ao crescimento muito significativo das solicitações dos cidadãos junto do Provedor de Justiça, ao aumento muito significativo de processos abertos pelo Provedor de Justiça, um aumento de 21%, portanto, num total de 1.215 processos, e em áreas tão sensíveis quanto estas. Portanto, o Fundo de Garantia Salarial é um exemplo de uma área em que se está a tratar de prover à subsistência das pessoas, porque o Fundo de Garantia Salarial é de facto um mecanismo que devia funcionar com urgência e com rapidez para responder a essas situações de emergência em que os trabalhadores se encontram. Também as questões relacionadas com a morosidade da justiça, que o Sr. Provedor já aqui referiu e que eu não vou aprofundar, dão conta da preocupação com estas matérias e com a importância da intervenção do Provedor de Justiça. A última questão mesmo que queria colocar tem a ver com um aspecto que o Sr. Provedor já abordou, mas que eu gostava de colocar numa outra dimensão, que tem a ver com as execuções fiscais. Este processo das execuções fiscais, ou melhor, o quadro legislativo das execuções fiscais foi alterado muito substancialmente nos últimos anos e colocou-nos, de facto, ao grupo parlamentar do PCP, muita preocupação a forma a forma verdadeiramente expedita com que as discussões fiscais podem ser movidas, muitas vezes à custa da capacidade de resposta dos próprios cidadãos, não só, muitas vezes até do ponto de vista da compreensão por parte dos cidadãos do processo que têm movido contra si e da sua possibilidade de intervenção. O relatório destaca isso mesmo. A dificuldade, muitas vezes, que os cidadãos têm em compreender a natureza do processo, em compreender a possibilidade e a necessidade da sua intervenção e a possibilidade da resposta num processo que é um processo de grande melindre, porque se trata de um processo de execução fiscal, trata-se de facto de matéria que suscita grande melindre. A intervenção do Provedor de Justiça tem sido, aliás, é caracterizada neste relatório como muito ampla.
E a questão que eu gostava de colocar ao Sr. Provedor de Justiça é se da apreciação que vai fazendo destes primeiros meses já do ano 2013, se nesta matéria houve de facto alguma evolução que permita acautelar estas preocupações que são colocadas relativamente ao ano 2012, ou se, pelo contrário, estas preocupações se acentuam. Porque a informação e os dados que vamos recolhendo apontam, de facto, no sentido do agravamento ou do aumento muito significativo dos processos de execução fiscal, com o impacto todo que eles têm na vida dos cidadãos e, portanto, essa apreciação julgamos nós que é muito importante para uma avaliação mais, digamos assim, ao minuto daquilo que vai sendo a situação em matéria de execuções fiscais e do impacto que elas têm, não só na vida dos cidadãos, mas obviamente também na vida das empresas e na vida de outras instituições.